Recebemos essa pergunta do Facebook, do Gessé Lopes, que mandou lá no Facebook, como aproveitar o forno a lenha para fazer outras coisas. Bem, o forno a lenha é uma fonte de calor como qualquer outra, você vai aproveitar como uma fonte de calor. Então ele pergunta, dá para fazer carne? Dá para fazer carne assada? Dá para fazer churrasco? Dá para aquecer lasanha? Dá para fazer um monte de coisa. A questão é ter um pouco de lógica, né? Por exemplo, se eu quiser fazer carne dentro do forno a lenha, eu tenho que ver se essa gordura que vai sair da carne vai cair sobre as cinzas e as brasas. Porque se essa gordura cair sobre o chão onde vai a pizza, vai dar problema, entendeu? Se ficar espirrando gordura onde vai a pizza, provavelmente a pizza vai ficar com um sabor diferente, um sabor de óleo queimado, e o chão vai ficar sujo ali, vai acabar sujando embaixo da pizza. Mas dá para fazer uma infinidade de coisas, tá? Você aprende mais com expertise. Então, por exemplo, se você pegar uma panela normal, que não tenha cabo de plástico nem de maneira nada, uma panela fechada ou uma cuba gastronômica, colocar água e colocar frango e deixar dentro do forno a lenha no final do expediente, chegando perto do final do expediente, 2, 3 horas que ficar ali dentro, quando você tirar o frango está cozido. É calor, vai cozinhar do mesmo jeito. Pão, por exemplo, pão geralmente perde um forno um pouco mais baixo, 250 graus, 240, 230. Se você quiser fazer pão, provavelmente no dia seguinte ao expediente, ou no mesmo dia do expediente, mas antes de começar o expediente bem mais cedo, você consegue fazer um foguinho fraquinho ali só para dar uma levantada, ou espalhar as brasas que tiver sobrado ali, e aí jogar uns pães para assar. Mas veja, é um sistema de calor como qualquer outro. Você vai ter que ter um pouco de inteligência para poder fazer isso. Então, eu já vi gente fazer tipo um cavaletinho com uma grelha e uma churrasqueira mesmo. A pessoa joga o cavaletinho lá dentro, por cima onde tá as brasas ali, coloca a grelha. Aí o camarada faz o quê? Põe carne na pá de pizza, leva lá para dentro a carne, coloca na grelha, deixa lá, depois ele vai, puxa a grelha inteira com a pá de pizza, tira as carnes, coloca a grelha no lugar, dá para fazer. A dúvida que fica é, será que para o seu dia a dia, para o seu processo, isso não vai atrapalhar a sua produção de pizza? É para se pensar. E outra coisa importante é o seguinte, o forno ele não tem uma temperatura igual em todas as partes dele. Ele tem os pontos mais quentes, geralmente próximo das brasas e da chama, e os pontos mais frios, geralmente do lado extremo oposto das brasas e da chama e mais perto da boca. Dependendo do que você quiser fazer, dá para você, por exemplo, fazer um pão, dependendo da temperatura que você trabalha, dá para pegar um pão, jogar naquele cantinho do lado oposto à chama, então imagina, aqui tá pegando fogo, certo? E aí aqui não tem fogo, não tem nada, aqui tá as brasas e tá o fogo baixou, tá mais brasinha. Eu pego e jogo um pão nesse cantinho aqui, por exemplo, dependendo do tipo de pão dá certo, o calor aqui é mais fraquinho, é possível fazer ou mais perto da boca, tá? Eu conheço muita gente que adora aproveitar o calor do forno a lenha para fazer um monte de coisas, mas tem gente também que acha complicado. Por exemplo, você enfia uma panela de frango lá dentro, a panela vai ficar quente que só. Ela vai ter uma tendência a pegar mais fuligem, ela vai ter uma tendência também a quando você for puxar esse frango que tá ali na água fervendo, se você não tomar cuidado na hora de tirar esse frango, pode ser que caia água no piso do forno, vai estragar o piso do forno com choque térmico. Então, mas assim, possibilidades são inúmeras, o céu é o limite, tem que levar em consideração que é um forno e que ele pode ser usado para N possibilidades, tá? Tanto para fazer pizza, quanto para fazer esfirra, quanto para fazer pão. Eu acho que a principal dificuldade é de gerenciamento, o equipamento ele aguenta muitas possibilidades, tá bom? Se você tem forno a lenha, saiba que dá para você fazer N possibilidades. Uma dica aí de ouro para você é, no final do expediente, pega uma panelona, encapa um pernilzão, acabou o expediente, você encapa um pernilzão lá, deixa ele bem encapado com esses celofanes, essas coisas, põe dentro de uma panela com tempero, com tudo, pega as brasas, espalha pelo forno inteiro, final do expediente, espera um pouco, quando essas brasas espalhar, a temperatura baixar um pouquinho, pega esse pernilzão, pode ser 1, 2, 3, 4, joga lá pra dentro, fecha ele bem embaladinho, deixa até o dia seguinte. Vai ficar ali cozinhando lentamente, a temperatura vai baixando, vai cozinhando, no outro dia vai estar maravilhoso. Mas veja, se o seu forno é enorme, você colocar um pedacinho desse de pernil, no dia seguinte vai estar torrado. E se o seu forno é pequeno e você colocar 60 kg de pernil, vai ficar cru. Você tem que entender como é que você administra isso daí, tá? Um forno mais ou menos de 1,5 m, a gente já colocou 40, 50 kg de pernil, no outro dia estava maravilhoso sem problema nenhum.
Então você vai ter que se acostumar e gerenciar o seu equipamento, tá bom? Espero que tenha ajudado com essas dicas aí pro forno a lenha. Um grande abraço.